Efésios, capítulo 4, os versos 15 e 16. Leamos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar? Bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade, Senhor, de nesta noite abrir a Escritura e poder, Senhor, dela e tirar os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós suplicamos a tua graça sobre nós, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza na compreensão e na aplicação, Senhor, das verdades que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Pedimos a tua graça sobre nós, que o nosso coração, Senhor, seja transformado, Senhor, por ti. De tal maneira, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes da forma como nós entramos. Assim nós te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar? Irmãos, o tema que nós estamos percebendo aqui que o apóstolo Paulo vem falando é sobre a unidade cristã. Se você olhar toda a Escritura, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, você vai ver que esse é um tema extremamente caro para ele. Não é à toa que, durante esses 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, então, está mostrando para nós tão grande salvação que Deus operou de maneira soberana, graciosa em nossas vidas, nos escolhendo antes mesmo da fundação do mundo, quebrando todas as barreiras entre gentios e judeus, a fim de que nós pudéssemos, então, ser formados num só povo. E agora, então, que nós entramos no capítulo 4, quando ele vem trazendo, então, algumas questões mais práticas, você vai perceber que o apóstolo Paulo começa exatamente sobre a unidade cristã. Tal é, então, a importância desse tema para ele. Veja que, então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, começa suplicando isso aos Efésios. Ele diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, então, vai descrevendo também de como os dons espirituais, eles servem exatamente a esse propósito da unidade, da edificação, do aperfeiçoamento dos santos. Notem aí ainda no capítulo 4, verso 7, que ele vai dizer exatamente sobre isso, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esses dons não é simplesmente para a gente dizer, olha, eu tenho o dom tal, eu tenho o dom Y, eu tenho o dom X. Não é para a gente simplesmente se vangloriar desses dons que Deus nos dá. Mas Paulo vai revelar que esses dons, eles servem exatamente para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço no capítulo 12, no verso 12. Ele diz que nós devemos então chegar à maturidade, ele vai dizer nos versos 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então notem que o apóstolo Paulo então vem caminhando, exatamente revelando a importância da unidade, de como Cristo então deu os dons para que haja esse aperfeiçoamento do corpo de Cristo, a fim então de que nós nos tornemos de fato não apenas um povo unido, mas também um povo maduro. Um povo, então, que caminha de acordo com a varonilidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós chegamos aqui no final dessa sessão, pensando ainda sobre a unidade cristã.
E a gente vai ver então que nesses versos 15 e 16, depois de descrever a importância da unidade e de que nós devemos então crescer na maturidade, o apóstolo Paulo então diz como é que nós devemos fazer isso nos versos 15 e 16. Pelo menos duas coisas o apóstolo Paulo diz aqui para nós. Primeiro, ele vai dizer então que uma igreja madura, ela se desenvolve neste ambiente, então, de verdade e amor. Veja aí o verso 15, ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então, a primeira verdade que nós encontramos nesse versículo é que nós devemos seguir a verdade. No original é falar a verdade, dizer a verdade. Paulo vai usar essa expressão também em Gálatas 4,16, quando ele diz então àqueles irmãos: tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Verdade, irmãos, é a marca do verdadeiro cristão. Jesus Cristo é a verdade. O Evangelho é a palavra da verdade. Tiago vai dizer que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, ele diz que nós não andamos adulterando a palavra de Deus, mas ele vai dizer: antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Notem então que essa verdade, ela faz oposição exatamente àquilo que o apóstolo Paulo tinha mencionado aqui no verso de número 14, sobre os ventos de doutrina, sobre a artimanha e as astúcias que ele menciona, daqueles então que querem enganar o povo de Deus. E vocês lembram, né, que eu falei que não adianta você dizer está amarrado para a heresia. Não adianta você simplesmente dizer: olha, essa pessoa é um herege. Você precisa combater as heresias e os erros doutrinários com a verdade revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer também, meus irmãos, que a igreja que se desenvolve ou que chega à maturidade é uma igreja, então, que faz afirmações verdadeiras. Nesse sentido, então, Calvino vai dizer que a verdade de Deus deve estar em nós de uma forma tão sólida que todos os obstáculos e ataques de Satanás jamais nos demoverão de nossa posição. Então nós precisamos falar a verdade. Além disso, então, embora a verdade seja necessária, veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que essa verdade deve ser dita em amor. Eu sei que muitas vezes nós somos tomados, não é? Pelo zelo da confessionalidade, mas a verdade sem amor, ela pode nos tornar em verdadeiros escribas e fariseus, prontos então para denunciar toda e qualquer heresia, toda e qualquer doutrina falsa. Então nós nos tornamos muito rigorosos exatamente porque a gente tem um zelo pela verdade. Mas nós muitas vezes nos esquecemos então do outro lado, que é exatamente falar essa verdade em amor. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, diante de nós, são dois extremos. Por um lado, então, nós temos aqueles que estão determinados a sustentar a verdade revelada por Deus, mas muitas vezes esse zelo então pela verdade, ela não é acompanhada então pelo amor. Muitas vezes nós estamos aí farejando heresias aqui e acolá. Nós começamos a torcer o nosso nariz quando nós ouvimos algum ensino que de repente a gente acha que não está combinando bem com a Escritura. Alguns cristãos batalham a semana inteira nas discussões nas redes sociais, mostrando extremo zelo pela doutrina, mostrando então aquele conhecimento teológico, mas muitas vezes sem demonstrar aquele amor que deve ser então peculiar a nós como cristãos. Por outro lado, então, existem aqueles que cometem o erro oposto. São aqueles que são dados ao amor. Aqueles que acreditam no amor a todo custo. Inclusive aquele amor que muitas vezes sacrifica a verdade.
A base do ecumenismo, por exemplo, irmãos, está nisso, de que nós devemos simplesmente nos amar. Nada de discutir a verdade, vamos apenas nos unir ao que eles dizem. A verdade não importa, que cada uma tenha a sua, desde que o amor então prevaleça. Nós vemos isso, por exemplo, na igreja em Corinto, onde aqueles irmãos então estavam abrindo mão da verdade em troca do amor que eles estavam achando que tinham em consideração, especialmente ali no capítulo 5, com aquele irmão que estava deitando com a sua própria madrasta. Ao invés, então, deles repreenderem aquele irmão, eles achavam que estavam fazendo um bem à igreja, amando aquele irmão em detrimento da verdade. Mas notem, irmãos, que ambas as tendências, elas são desequilibradas e elas são antibíblicas. A verdade se torna difícil se não for suavizada pelo amor. Por outro lado, o amor se torna fraco se não for fortalecido pela verdade. Então o apóstolo nos convida então a unir os dois, que não deveria ser difícil para nós como cristãos, uma vez que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e que um dos frutos do Espírito é o amor. Então nós não deveríamos ter dificuldade com isso. E nós podemos então considerar que não há outro caminho além desse, para uma unidade cristã plenamente madura. Cristãos que falam a verdade em amor. Nesse sentido, John Stott vai dizer que a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor. Mas o amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Então, meus irmãos, verdade e amor são fundamentais para que o corpo, do qual Cristo é o cabeça, vá sendo então construído, desenvolvido, à medida então que todos nós desempenhamos os nossos dons segundo a capacitação que cada um recebeu do Senhor. A segunda coisa que nós podemos encontrar no verso de número 15 é que o apóstolo Paulo, então, diz que nós devemos crescer em tudo. Diz aí, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cresçamos, então, retoma aquilo que o apóstolo Paulo já havia mencionado aí no verso de número 13. Ele vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Obviamente aqui, irmãos, Paulo não está falando de estatura no tamanho. Ele não está dizendo que você é um crente maduro, quão grande você é, né? Ele está falando aqui de maturidade, de crescimento. Alguém que de fato passa do estado de infantil, de criança, na fé cristã, e passa então a ser um homem adulto em Cristo. Notem então novamente a ênfase do apóstolo Paulo nessa pluralidade do crescimento. Ele não está dizendo que o crescimento espiritual é um privilégio de um grupo em particular. Ele não está dizendo que o crescimento espiritual se dá somente a um grupo de pessoas especiais na igreja. Ele não está dizendo que esse crescimento espiritual se dá apenas à liderança da igreja. Mas ele está dizendo que este crescimento espiritual é algo que todos os cristãos precisam experimentar. É certo que nem todos estão no mesmo nível de crescimento. É certo que nem todos estão no mesmo nível de maturidade cristã. Mas todos nós precisamos, então, experimentar este crescimento. Vejam, então, que cresçamos em tudo, é o que ele afirma no verso 15, tem tudo a ver com aquilo que ele menciona no verso 13, que todos, então, cheguemos à maturidade. Cheguemos, então, à varonilidade do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que todos nós devemos crescer juntos. Então, esse é o primeiro ensino aqui que nós encontramos. A igreja madura, ela se desenvolve num ambiente de verdade e amor. Isso, então, nos conduz ao segundo ensino que o apóstolo Paulo traz para nós aí no verso 16.
A igreja madura, ela cresce através do envolvimento de todos os membros. Veja aí o verso 16, ele vai dizer: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A primeira coisa que a gente precisa considerar aqui, meus irmãos, é que o crescimento da igreja, ele se dá por conta do seu cabeça, ou da sua cabeça, Cristo. Percebam então a ligação que o apóstolo Paulo faz aí no final do verso de número 15, com o início então do verso 16. Ele vai dizer: naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Ele está dizendo, o corpo é ajustado e consolidado por causa do seu cabeça, Cristo. Nós vamos encontrar esse mesmo ensino, se você quiser anotar aí, lá em Colossenses capítulo 2, o verso 19. Ali, então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos considerar isso. A igreja cresce porque Cristo é essa cabeça orgânica da igreja. Ele tem autoridade sobre a igreja. Ele governa a igreja. Ele faz todas as coisas em interesse à igreja. A mensagem central que é transmitida aqui pelo apóstolo Paulo, tanto em Efésios, como nós acabamos de ler, como em Colossenses 2,19, é que o crescimento da igreja e a maturidade da qual então nós devemos alcançar, tudo isso então depende do seu cabeça, Cristo Jesus. Porque a igreja está ligada a Ele. Porque a igreja então é o seu corpo e Cristo então é a sua cabeça. Então nós dependemos do Senhor Jesus para o nosso crescimento. A segunda verdade, então, que nós encontramos no verso 16, é exatamente a necessidade de o corpo estar bem ajustado, tal como o corpo humano, que está, então, devidamente sustentado e vinculado pelas juntas, ele experimenta, então, esse crescimento normal. A igreja, então, também ajustada, cada qual com o seu membro, sustenta e mantém esse contato amoroso uns para com os outros, e sobretudo esse contato com Cristo, ela cresce então debaixo do providente cuidado de Deus. Embora o versículo ensine que o crescimento da igreja se dá por causa de Cristo, nós precisamos então mencionar duas coisas importantes. A primeira é que esse corpo está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Veja aí o verso 16. Nós podemos afirmar então, meus irmãos, que este corpo, ele cresce certamente na dependência de Cristo, mas esse corpo, ao mesmo tempo, ele está unido. Esse é o sentido de bem ajustado. Ele está bem instruído. Esse é o sentido, então, de consolidado. Além disso, você vai perceber que este corpo, ele cresce de maneira uniforme, pelo auxílio de toda junta. Então, deixa eu resumir. A lógica aqui, ela é clara para nós. Ela é simples para o nosso entendimento, mas ela é importante, então, para a nossa compreensão. Uma vez, então, que Cristo é o cabeça da igreja, Ele proporciona, então, a saúde a este corpo e a capacidade, então, para que ele cresça. O corpo, então, por sua vez, unido e bem instruído, automaticamente ele cresce, ele se desenvolve. Em outras palavras, meus irmãos, a igreja cresce porque Jesus é o cabeça dela. Ao mesmo tempo, então, que todos os membros do corpo, eles atuam nesse crescimento. Esta é uma repetição que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, e que ele já havia mencionado aqui no capítulo 4, do verso 7 e também nos versos 12 e 13. Embora Cristo, então, seja o cabeça, nós precisamos também crescer. Nós precisamos, então, nos desenvolver. A igreja, então, em segundo lugar, com a cooperação de todos,
é edificada em si mesma pelo amor. Ele vai dizer, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa expressão que aparece aí é bem interessante, né? Justa cooperação. O que seria isso de fato, né? O que o apóstolo Paulo então quer dizer para nós? Essa expressão ela esconde algumas verdades aqui para nós bem interessantes, né? O sentido dessa expressão, né? Justa cooperação, ela tem o sentido de uma única energia. Ela tem o sentido de que todas as pessoas estão trabalhando de uma única direção. É o sentido, então, de que todos trabalham no mesmo propósito, no mesmo sentido. Aqui não está dizendo, irmão, simplesmente que nós trabalhamos e cooperamos com o crescimento da igreja, mas nós trabalhamos e cooperamos numa só direção. É igual quando você tenta puxar uma corda, não é? Se você não puxar na mesma direção, alguém vai estar fazendo uma força contrária, não é? Então você está puxando uma corda, você precisa puxar de uma só vez e no mesmo sentido. É isso que quer dizer justa cooperação. É quando nós nos empenhamos, então, para ajudar no crescimento da igreja nessa direção. Veja, então, que é nesse sentido que nem todos os membros que estão nessa obra vão atuar da mesma maneira, mas todos devem colaborar para que possam, então, dirigir o crescimento da igreja neste mesmo sentido. É isso, então, que significa essa justa cooperação. E veja, então, como ela está ligada exatamente ao verso de número 7, quando o apóstolo Paulo diz que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. O que Paulo está dizendo é, nem todos receberam dons iguais, mas todos devem colaborar na mesma direção, todos devem estar nessa justa cooperação. Dito de outro modo, o que a gente pode dizer, como diz o hino 312, há trabalho certo para ti, cristão, do qual somente nós, então, podemos fazer. Isso quer dizer que todo o trabalho da igreja, ele é importante para a edificação da igreja, para o crescimento do corpo. E qual é o resultado disso, irmãos? Paulo vai dizer, a igreja é edificada em amor, ele diz no final do verso 16, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo, então, não se esquece de enfatizar este argumento em favor do amor. É através, então, do amor mútuo que o crescimento do corpo de Cristo vai acontecer. Quando cada cristão, então, amorosamente entende que ele deve buscar, em primeiro lugar, o interesse do seu irmão e participar ativamente na edificação, no desenvolvimento e no crescimento do corpo de Cristo. É assim, então, que a igreja cresce. Mais uma vez aqui nas palavras de Calvino, quando ele diz assim, que nenhum de nós seja tudo para si mesmo, senão que tudo quanto venhamos a ser, sejamos em relação uns aos outros. Isso só pode ser realizado pelo amor. E onde o amor não reina, também não existe edificação na igreja, senão mera dispersão. O que Calvino está dizendo é, se nós estamos unidos, mas não estamos unidos em amor para edificar uns aos outros, embora nós estejamos juntos, nada disso passa de dispersão. Nós podemos então concluir, meus irmãos, nessa noite fazendo algumas perguntas. Por que então existe tanta imaturidade entre os cristãos? Talvez porque a nós nos falta ver quem nós somos e quem Jesus é. Porque há tanta ansiedade pelo crescimento numérico e que isso muitas vezes sufoca o amadurecimento espiritual. Talvez porque muitos cristãos, eles desejam controlar todas as coisas. E por que não dizer, muitos cristãos não querem assumir responsabilidades no crescimento cristão.
Uma outra pergunta que nós podemos fazer é por que nós gastamos mais tempo com ativismo na igreja do que com amadurecimento? Talvez porque o ativismo é mais fácil para a gente fugir das responsabilidades. Quando nós estamos muito envolvidos em ativismo, a gente simplesmente diz, não posso, não tenho tempo, eu não tenho horário para esse compromisso, para esse evento. Eu já tinha uma outra agenda, mas o amadurecimento espiritual, meus irmãos, requer de nós dedicação, envolvimento e preocupação com o outro mais do que a nós mesmos. E finalmente, por quê? Ou como, melhor dizendo, nós podemos nos tornar maduros? Somente quando nós usarmos os recursos divinos, nós podemos nos tornar uma igreja madura. Jesus Cristo quer, melhor dizendo, coletivamente, que a igreja toda esteja preparada, vivendo em maturidade e unidade da fé, para não ser enganada pelas doutrinas e pelos doutrinadores falsos, e assim então possa crescer em si mesma, em amor, para a glória do nome de Deus. Diante disso, então, quais são as verdades que nós podemos levar para a nossa casa, para que nós possamos, então, pensar durante essa semana? Primeiramente, meus irmãos, esse texto nos ensina qual deve ser, então, a medida entre a verdade e o amor. Veja, nós precisamos de verdade, mas nós precisamos também do amor. Nós precisamos ter equilíbrio nessas duas coisas. Nós não devemos renunciar à verdade por causa do amor, mas nós não devemos pisar nos outros por causa da verdade. Isso significa, meus irmãos, que nós só podemos crescer de forma saudável se nós tivermos essas duas coisas, verdade e amor. Sem abrir mão de uma, sem abrir mão da outra. Sem colocar uma na frente da outra. Sem colocar uma em detrimento da outra. Mas as duas, ao mesmo tempo, sendo praticada por nós. Verdade e amor. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos crescer espiritualmente, estando fora da comunhão do corpo de Cristo. Isso significa que nenhum crescimento é útil quando não corresponde a todo o corpo. Nenhuma pessoa pode crescer espiritualmente estando vivendo de maneira isolada. Não há problema de nós orarmos na nossa casa. Não há problema de nós termos tempo devocional a sós. Mas o verdadeiro crescimento se dá quando acontece dentro do corpo de Cristo. Não há proveito nenhum, meus irmãos, no nosso corpo, se o meu braço direito é maior do que o braço esquerdo. Ou se eu tenho problemas de tamanho em uma das pernas. Não adianta nada se nós desenvolvermos uma parte do nosso corpo e não desenvolvermos outra. Isso não é saúde, mas é uma anomalia, é algo que não deveria acontecer. Nós, quando crescemos, devemos desenvolver todo o nosso corpo. Assim também a igreja. Quando nós crescemos em unidade, todos nós devemos crescer juntos. E a verdadeira maturidade nós só podemos experimentar estando junto do corpo de Cristo e não de maneira isolada. E aqui nós precisamos fazer uma crítica, não é? Especialmente para nós, os reformados, que muitas vezes defendemos, não é, as doutrinas da reforma, mas quando a gente pensa então na espiritualidade, geralmente a gente não busca autores muito reformados, a gente vai para um outro caminho, autores então que incentivam exatamente isto, o isolamento dos crentes, dizendo, olha, você precisa estar a sós com Deus, como se o corpo de Cristo não tivesse nenhum tipo de significado, quando na verdade os reformadores exaltaram exatamente o corpo de Cristo, a união então de Cristo com a sua igreja e de nós uns com os outros. Por isso, então, meus irmãos, nós não podemos fugir da igreja. Nós não podemos desprezar a comunhão com os demais.
Nós não podemos desprezar as atividades da igreja, especialmente aquelas que são contínuas e são fundamentais para a nossa edificação. Disse bem domingo passado o presbítero Eduardo, nós devemos então ter comunhão uns com os outros e frequentar a escola dominical, o estudo bíblico, o culto à noite, exatamente para que nós possamos então buscar esse amadurecimento e essa edificação. Nós não podemos, irmãos, trocar as reuniões da igreja por causa de programas de lazer, programas na TV, porque o seu time do coração está jogando no horário do culto. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas que queriam que o pastor suspendesse o culto porque ia ter jogo do Brasil na Copa. E nós muitas vezes não entendemos porque nós não crescemos espiritualmente. Porque nós negligenciamos o culto a Deus. Nós negligenciamos a reunião da igreja. Quando na verdade nós deveríamos estar aqui, não pensando como o culto pode me agradar, mas como eu devo agradar a Deus, como eu devo oferecer a Ele o meu sacrifício vivo e santo, louvando-o de modo sincero, deixando de lado toda e qualquer preocupação e me concentrando nos ensinos da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Os cultos não são apenas atividades do nosso final de semana. Não é simplesmente algo para encher a nossa agenda, para completar o nosso domingo. Não, meus irmãos, os nossos cultos, eles completam a nossa vida inteira. Eles fazem diferença na nossa vida. Por isso não caia no engano de que a igreja não é importante. Procure ter comunhão com seus irmãos. Procure então ser edificados por eles. Procure então ter um relacionamento de crescimento com esses irmãos, a fim de que nós possamos então ser unidos e amadurecidos no corpo de Cristo. Esse texto também, meus irmãos, nos ensina que todos nós temos deveres para com o crescimento espiritual da igreja. Todos nós desejamos o crescimento da igreja, mas a verdade é que nem todos estão dispostos a pagar o preço para isso. Todo mundo sabe que exercício físico é bom, mas você não vê a academia lotada, não é? Todo mundo sabe o que deve comer, ou como deve beber, ou como é que deve cuidar da sua saúde, ou o que o médico prescreve, mas nós muitas vezes saímos do consultório dizendo, não vou fazer isso que o médico está querendo, não. Ele mandou fazer exercício físico, mas eu acho que eu tenho uma outra solução. Eu tenho uma outra resposta para aquilo que ele está falando para mim. Nós queremos o crescimento da igreja, é verdade. Mas nós muitas vezes não compreendemos que o crescimento da igreja passa também pela nossa colaboração. Se nós não estamos contribuindo para que o corpo cresça, nós nos tornamos impedimento para que isso aconteça. Se nós apenas estamos aqui assistindo ao que está acontecendo, nós não estamos fazendo jus aquilo que é de fato o corpo de Cristo. Se nós não puxamos a corda na mesma direção, ou nós estamos segurando a corda, ou nós estamos puxando a corda para o outro lado. Pense na obra missionária. Hoje é o 3º domingo, então, de missões. Pense especialmente no nosso irmão Gessé, em tantas outras famílias espalhadas pelo mundo afora. Se nós não cooperamos com essa obra, meus irmãos, nós estamos indo contra ela. Por isso o nosso empenho, de todos os 3º domingos, nós temos esse tempo do domingo missionário, não apenas para nós recebermos notícias a respeito da obra missionária, do que o nosso irmão Gessé está fazendo no Timor-Leste, mas para que nós tomemos conhecimento disso e que nós então nos empenhemos em trabalhar nesta obra. Logo, meus irmãos, aquilo que o reverendo Gessé está fazendo no Timor-Leste é nossa responsabilidade também. Aqueles irmãos do Timor são como se fossem membros da nossa igreja.
Cada batismo que acontece ali pelas mãos do reverendo Jessé é como se acontecessem aqui diante de nós, na nossa igreja. Porque nós, de fato, devemos cooperar, nós devemos colaborar, nós devemos, então, estar unidos e empenhados no desenvolvimento dessa obra. Por isso, o nosso irmão Jessé está lá no Timor. Mas, certamente, ele pode contar conosco. Ele pode contar com a nossa colaboração, com as nossas orações, com o nosso empenho, com o nosso envolvimento nesta obra. E, finalmente, meus irmãos, esse texto nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, pelo menos por 3 motivos. Primeiramente, como eu mencionei, porque Jesus é o cabeça da igreja. Não há cabeça sem corpo, nem corpo sem cabeça. A igreja é dirigida, ela é nutrida por seu cabeça, que lhe dá vigor, lhe dá direção, lhe dá crescimento. Tudo que a igreja tem, ela deve ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, não há noivo sem noiva e vice-versa. Esse noivo, Cristo, amou a sua igreja, deu a sua vida por ela. Cristo, então, Ele purifica, Ele molda a sua igreja para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Jesus faz pela sua igreja. Ele dá a sua vida. Ele trabalha em nossas vidas para que, então, naquele dia glorioso, nós sejamos apresentados, então, como noiva perfeita, sem mácula, sem qualquer defeito. É isso que Jesus, meus irmãos, faz por nós. Ele edifica a sua igreja. E, finalmente, esse texto aponta para Cristo. Exatamente porque nós somos lembrados de que Cristo orou pela unidade da sua igreja. João 17, então, vai nos registrar isso. Ele vai dizer, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus ainda vai dizer, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amastes esteja nele e eu neles. Logo, meus irmãos, antes mesmo de desejarmos a unidade da igreja, Jesus orou por ela. Ele deu a sua vida por isso. Portanto, quando nós nos dedicamos à unidade do corpo de Cristo, ou melhor, quando nós não nos dedicamos à unidade do corpo de Cristo, nós estamos desprezando a oração do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos lutando contra a vontade do Senhor Jesus. Por isso, sob a liderança do Senhor Jesus, o cabeça da igreja, que nós possamos crescer em tudo para nos tornarmos maduros na fé, edificados sobre a rocha, cada qual cooperando na mesma direção, no mesmo empenho, com a justa cooperação e para a glória e louvor do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. Bendito Deus, nós louvamos mais uma vez o teu santo nome, Senhor, e te damos graças por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pedimos que ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, edificados e comprometidos com a obra do Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.